seja bem-vinda. Bom, gente, estamos hoje fechando a nossa jornada sobre os 8 desafios para o amor. E vamos falar hoje sobre o medo. Eu deixei o medo como sendo o último, porque o medo é o grande desafio para o amor. Tudo que eu falei antes sobre cobrança, expectativa, ciúme, tem a ver sim com o medo. O medo é a grande base, né? Porque o medo é justamente o sentimento oposto ao amor, se é que pode dizer assim, porque nada se opõe a ele, né? Porque o medo é uma ilusão e o amor é a verdade. Mas é aquele sentimento que mais vai nos afastar do amor. E o medo, ele vem de muito antes, né? Assim, a gente acha assim, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de ser assaltado. Mas esses aí são os medos que estão latentes. Mas na verdade, a gente tem medos lá que vem das questões egóicas de existência, sabe? O medo de deixar, o ego tem o medo de deixar de existir, que ele acha que quando a gente se iluminar, né? Como vai ser? De perder a sua identidade, né? Então o ego tem esse medo de perder a identidade. Depois a gente vem com o medo que é da falsa ideia de separação. Nós achamos que estamos separados do outro, que estamos separados de Deus, que estamos separados da luz, que é uma falsa ideia, porque nós todos somos um, nós estamos unidos. E dali vai vindo outros medos, o medo da gente se relacionar, o medo de não ser amado, o medo de ficar sozinho, o medo das pessoas que a gente ama ir embora ou acontecer alguma coisa com ela. Então ele é um sentimento que a gente vai convivendo desde muito da tenridade, né? A criança passa por fases em que esse medo fica bem latente, como 9 anos, que a criança começa a achar que, né, com medo dos pais morrerem, aquelas coisas assim. Então a gente tem que começar a fortalecer cada vez mais a nossa confiança em Deus e a nossa confiança numa visão espiritual que transcende tudo que o medo se apoia. Porque o medo, ele vai se apoiar no sentimento de que tudo é para sempre, do sentimento de que as coisas são imutáveis, ele vai se apoiar no sentimento de posse. Então tudo aquilo que faz de step para o medo ficar maior, a gente tem que ir retirando para que esse medo possa ficar cada vez menos alimentado, né? O medo, ele faz uma coisa que é contrário ao amor, que ele paralisa. O amor é movimento. O amor se propaga, né, como eu falo. O amor, ele faz crescer. O amor, ele une as pessoas. O amor se multiplica, nunca falta, né? Eu dar amor pra uma pessoa e depois eu vou dar pra duas, eu não tô dividindo o amor, eu tô multiplicando ele. E o medo, ele é justamente a energia oposta ao movimento. Ele é a energia de paralisação. Então quando você sente medo, você se sente paralisado. E a gente acha que a gente vai se sentir paralisado só quando a gente tá diante de um tigre, sabe? Não, se aparecer um tigre eu vou ficar ali paralisado. Mas não é. Às vezes os tigres da nossa vida são situações difíceis que a gente tem que enfrentar. Os tigres da nossas vidas são os desafios que a gente tem diariamente, em que a gente se sente paralisado. É uma hora que você deveria ter falado não e falou sim por medo. É uma hora que você tem que chegar e saber se colocar e você não se coloca. É uma hora que você tem que se arriscar em um novo passo, às vezes num novo emprego ou numa nova cidade, e você não vai porque você está com medo. Então muitas vezes a gente tem que identificar, e eu quero que você pense sobre isso hoje, quais são os tigres da sua vida, quais são aquelas situações que fazem você se paralisar. Porque o que acontece? A gente, por medo, a gente nem se arrisca. Porque a gente tem tanto medo de dar errado, de não dar certo, de os outros acharem ruim, da gente não ser amado e tudo, que a gente vai e a gente não arrisca novos passos. E aí a nossa vida fica uma vida sem novidade, uma vida sem crescimento, porque crescer é se arriscar. Às vezes a gente, com medo, afasta as pessoas da gente. Porque você fala assim, é bem melhor eu não conviver com ninguém, porque aí ninguém vai me decepcionar. Aí eu tenho tanto medo dos outros me decepcionarem, eu tenho tanto medo de fazer algo ruim com as pessoas, eu tenho tanto medo de dar errado nos meus relacionamentos, que eu prefiro nem tentar me relacionar. Então muitas vezes a gente está fechado para as relações da nossa vida por causa do medo. Então, eu acho que a gente tem que falar assim, gente, o que o medo ajudou até agora? Nada, tá? Só atrapalhou. Então vamos jogar ele fora, vamos nos transformar esse medo em coragem, vamos transformar esse medo em vontade de arriscar o novo e em confiança. Coragem não é você não sentir o medo. O medo é um sentimento que ele vai aparecer, porque ele é quase que biológico, né? Ele tá lá nas nossas estruturas reptilianas do nosso cérebro. Então a gente tem esse medo, inclusive o medo pra gente sobreviver. Ser um tanto de medo é importante, porque nos traz cautela, nos traz responsabilidade. Mas a gente tem que saber dosar esse medo, e a coragem ajuda nisso. Porque é você sentir o medo e saber a hora que você tem que superar esse medo. Assim, mesmo sentindo medo, eu vou dar esse passo. Né? Isso é a coragem. A coragem não é não sentir o medo, é sentindo o medo você ainda se esforçar e seguir em frente. Então a gente tem que aumentar a nossa coragem e começar a confiar.
Confie em Deus, confie em você mesmo, confie no amor e confie, gente, que a felicidade existe, que o bem existe e que a gente tem que sempre acreditar nisso. Mesmo que algumas vezes a gente se decepcione, a gente tem que nutrir na nossa vida a esperança ao invés da expectativa. Porque aí a gente vai esperar o bem, esperar que as coisas sejam maravilhosas hoje, amanhã e sempre. Porque aí a gente vai estar sempre acreditando. E acreditar é uma coisa que alimenta o amor. Então acredite em você, acredite na sua luz. Perceba que esses 8 desafios, foi maravilhoso passar esses 8 desafios aqui com vocês. Que todos nós estamos aqui para vencê-los, eu também. E que a gente possa vencer isso juntos, tá bom? Que o amor se propague e nos vemos nos próximos vídeos.